Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia a gente está aqui buscando a face do Senhor, onde não deu para ouvir, mas hoje nós estamos aqui. Hoje dia 13, né? 13 de novembro de 2024. Agora são exatamente 20 horas e 37 minutos. Tem alguma coisa que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou esperar o pessoal chegar para mostrar o que eu descobri hoje. Uma coisa muito interessante, muito interessante. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu, eu não estou enxergando. Boa noite, Joelisa. Uma coisa muito interessante. Hoje eu passei o dia assim pensativo em várias coisas, né? Como sempre eu passo, mas eu tava aqui, vi umas lives ontem à noite, fui até tarde da noite escutando algumas lives de irmãos que também têm o entendimento, né? E é bom a gente escutar os entendimentos, porque a gente vai juntando as coisas, né? E aí me veio muita, como é que diz? Muita coisa que a gente lê, mesmo na palavra, né? Porque as pessoas às vezes não percebem que tem duas bestas, né? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E isso está ficando patente nesse momento. Duas grandes bestas. E nós temos uma terceira situação que é Gog e Magog, né? Então o pessoal diz que, né? É a minha maneira de entender também, né? Mas eles dizem que, paz, Vânia, o anticristo virá dos muçulmanos, né? Mas na minha visão, irmãos, não vem de lá. Não vem de lá porque é o seguinte, os árabes são semitas, né? Os árabes são semitas. E Shalom, Viviane, é mais fácil Israel aceitar um Trump da vida do que aceitar um ismaelita, entendeu? Então, nós temos que entender o que Israel vai aceitar. Mas aqui, já chegou, tá com 5 pessoas, eu vou trazer uma coisa para vocês muito interessante. Eu queria que vocês anotassem. Boa noite, Aline. Eu gostaria que vocês anotassem o que eu vou falar, para vocês procurarem fazer a investigação que nós fizemos hoje. Presta atenção. Eu tenho falado sobre a geração da figueira, né? Que nós estamos, não é na semana 70, a semana 70 ela já se foi, ela não vai voltar, ela já acabou, ela é do povo de Israel, não é nosso. Mas nós somos a geração da figueira, tudo vai acontecer na geração da figueira. Vocês sabem que o ano de Deus, ele não é um ano de 365 dias, ele é um ano de 360 dias. O calendário de Deus, anual, é de 360 dias. Presta atenção. Aí você vai lá no Google e põe assim no Google. Tá anotando? Anota aí. Você vai lá no Google e vai pôr assim no Google. 14 de maio. Presta atenção. 14 de maio deixa eu achar aqui que eu fiz aqui para deixar anotado aqui para vocês verem. Mas será que não ficou? Vocês põem assim, 14 de maio. Deixa eu fazer aqui de novo, para vocês entenderem o que eu tô falando. Põe aí no seu Google, 14 de maio de 1948 até 13/11 de 2024. Abraço, Aline. Quantos dias são? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Eu fiz isso aqui. Olha quantos dias deram. 27.942 dias. Então, presta atenção. 14 de maio, 14/5 de 1948 até 13/11 de 2024. Boa noite, pastoração. Ai, que bom. Essa aí. A plataforma aqui tá meio brava comigo. É por isso que eles estão tesourando.
Olha aqui, meus irmãos, o que deu, eu sei que tá ao contrário para vocês, tá? Mas é 27,942 dias entre o dia que foi a figueira começou a florescer, que ela foi plantada, até o dia de hoje são 27.942 dias. Agora você divide isso pelo número de dias que tem o ano bíblico. O ano bíblico tem 360 dias, não é o calendário gregoriano. Agora, esses dias independem do calendário gregoriano, independe dele, tá? Por isso Jesus colocou geração da figueira, porque mesmo num calendário e no outro vai dar certo, é a mesma coisa. Mas você divide 27.942 dias, você divide por 360. Você vai ver quantos anos vão dar. Sabe quantos anos dão? 77 anos e 6 meses. Presta atenção. Dividindo 27.942 dias, paz, Rose, dividindo por 360, que é os dias de um ano do Senhor, cai em 77,6 anos. Tá entendendo? A geração da figueira é 80 anos. Diminuindo 80 por 77,6, 61, aliás, vai dar 2 anos e 39. Entendendo? 2 anos e 39. Pode ser 3 meses e 9 dias. Presta atenção no raciocínio. Então, quer dizer que a geração da figueira termina não em 2028, mas termina em 2027. Deu para entender? Presta atenção. 360 vezes 80 dá 28.800 anos. Aliás, 28.800 dias. Diminuindo o dia que nós estamos hoje, são 27.948 dias. Sobram apenas 858 dias para a geração da figueira terminar. Dividindo por 360, vai dar 2,39. E a geração da figueira, a profecia da geração da figueira tem o seu término. Vocês estão entendendo? Boa noite, Graciele. Deu para vocês compreenderem? Quem está aí desde que eu comecei a falar? Eu consegui ser clara, gente? Põe aí para mim se eu consegui ser clara. Isso aqui é muito interessante, você precisa fazer o cálculo. Você precisa pegar isso que eu te mostrei, ir lá no Google e você mesmo fazer tudo certinho. Você só tem que saber o seguinte, que o ano do Senhor tem 360 dias. O calendário judaico tem 360 dias. É o calendário enoquiano. Certo? E você vai ver essa quantidade de dias que tem entre 14 de maio de 1948 até o dia de hoje, dia 13/11 de 2024. Nós temos 27.942 dias. Certo? Dividindo isso, né? Nós sabendo, por 360, vai dar 77 anos e 61. Diminuindo de 80 anos, restam 2 anos e 39, 2 anos,39. Então, quer dizer, vamos excluir o ano que nós já estamos terminando. Vamos colocar o ano de 2025, 2026 e uma parte de 2027. Você entendeu?
Eu tô te mostrando isso porque você tem que compreender que nós estamos mais perto do que nós podemos imaginar. Por isso, vários irmãos estão sonhando com a volta de Jesus, vários irmãos estão sonhando com coisas que estão para acontecer, porque as coisas estão andando. Outra coisa, para você entender, o homem lá na Terra do Norte, ele nem assumiu ainda, ele já está colocando o mundo em revolução. Aqui no Brasil, eles já mudaram o embaixador, chega toda a delegação nova de embaixador, toda a embaixada foi trocada. Chega segunda-feira. Isso só acontecia quando eles tomavam posse em janeiro. Já está acontecendo agora. Por que está acontecendo agora? Porque eles têm pressa, eles sabem que o tempo deles já terminou. E que eles precisam guerrear contra Deus, eles precisam abrir o espaço para o homem do pecado assumir totalmente. Ah, mas a senhora não está falando que ele é o homem do pecado? Não, eu não estou falando que ele seja. Dá indícios que é. Mas não estou alegando que seja. Mas ele faz parte da plataforma. O companheiro dele, o Mosca, esse daí não tem nem que ver. Esse não tem nem que ver. Ele está falando que ele é o lado negro da situação. Ele já entregou tudo. Quem tem inteligência, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Analise a situação. Irmãos, hoje eu fiquei assim muito pensativa, né? Tô meditando muito na besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, né? E pensativa sobre o que dizem que a besta vem dos muçulmanos. Presta atenção numa coisa, Gog não é o anticristo. Mas Gog, boa noite, Alberto, mas Gog vai ser contra o anticristo. Ele vai ser o fiel da balança para contrabalançar a situação. Ele vai guerrear contra o anticristo. Mas abaixo de Gog estão os países árabes. Então não tem como o anticristo vir dos países árabes. Sabe, boa noite, Elis. Não tem. Porque é o seguinte, Gog, da terra de Magog, é príncipe de Meseque e Tubal. Ele é príncipe de todo o povo muçulmano, de todo o povo árabe. Entenderam? Ele está na mão dele o povo de Jafé e o povo de Sem. Porque o povo árabe, eles são semitas. Eles são primos dos judeus. Tá entendendo? Presta atenção. Comecem a raciocinar, a pensar. Nós temos que pensar a Bíblia. Agora, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, elas estão no Ocidente, elas não estão no Oriente. Não, elas estão no Ocidente. Então, fica aí para você pensar. Fica aí para você meditar. Fica aí para você analisar. Mas pega isso que eu te passei agora sobre a geração da figueira. Esse cálculo que eu fiz aqui com vocês, vocês viram. Pega isso aqui, anota na tua Bíblia. E saiba que a geração da figueira, ela vê tudo o que o Senhor, o que nós vamos passar, ela vai ver tudo. Agora, a geração da figueira, a palavra de Deus é clara. Ela tem limite. E o limite dela é 2027. O limite dela é 2027, um ano antes do calendário gregoriano. Paz, Charles. Um ano antes do calendário gregoriano. Interessante, né? Nós estamos, né? A gente está marcando, né? Estava marcando pelo calendário gregoriano, mas com essa elucidação, nós vemos que nós temos que marcar pelo calendário do Senhor. E o calendário do Senhor são 360 dias. Depois faz a conta aí, meu irmão.
porque nós já estamos muito próximo da volta do Senhor. Tanto que os homens estão se apressando, né? Esse governo está correndo contra o tempo. Eles estão correndo para colocar muita gente na cadeia para enganar, se possível for, até os escolhidos. Olha lá, ó, na Argentina. Hoje foi decretada a prisão, né? A prisão da antecessora. A Cristina, né? Cristina, não me lembro agora o nome dela lá. Agora há pouco eu vi aí, antes de entrar aqui, que tinham soltado uma bomba no STF, né? Daqui do Brasil. Irmãos, presta atenção, a coisa vai começar a ribombar rápido. Porque os dias já estão terminando e eles sabem disso. Tem poucos dias sobre a terra. Poucos dias sobre a terra. Será que a nossa redenção, ela já chega até o final da figueira? Vamos pensar, né? Essa geração da figueira não passa sem que todas essas coisas aconteçam. Então nós estamos agora no abreviamento dos dias. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar a nossa vida na presença do Pai, porque se for isso, nós temos 858 dias. Que coisa, né? Mas é isso aí. Vamos então ler Zacarias 7 sobre o jejum, né? Jesus manda jejuar. A palavra de Deus fala muito sobre jejum, mas como que deve ser esse jejum? Como que eu tenho que fazer esse jejum? Eu na minha vida já jejuei muito, mas os jejuns que fizeram efeito na minha vida não foi os jejuns que eu fiz por fazer, mas foram os jejuns que o Senhor me impeliu a fazer. Então, tem muitos irmãos que jejuam, né? Fica passando fome o tempo inteiro, mas não tem uma vida com Deus. Meu irmão, esse jejum de tolo. Jejum de tolo. Oração e jejum. Mas que jeito que tem que ser esse jejum? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. É um jejum que tem que mortificar a carne, mas tem que mortificar os sentimentos também. E muitas vezes eu estou jejuando e estou pensando mal do meu irmão. Eu estou jejuando e estou falando mal do meu irmão. Eu estou jejuando e estou soltando palavrão. Eu estou jejuando e estou fazendo só o que não presta. Isso não é jejum que agrada ao Senhor. Vamos ler aqui. 6 de Zacarias diz assim: no 4º ano do rei Dario, a palavra de Yahvé foi dirigida a Zacarias. No 4º dia do 9º mês, o mês de Casleu, Betel-Sarazar, grande oficial do rei, e seus homens enviaram uma delegação para aplacar a face de Yahvé. Alguma coisa estava acontecendo, né? Então eles precisavam aplacar. Quando fala a face de Yahvé, algum juízo, alguma coisa estava acontecendo. E dizer aos sacerdotes que estão na casa de Yahvé dos exércitos e aos profetas: devo chorar no 5º mês, jejuando como tenho feito já há tantos anos? Presta atenção. Esse homem mandou, né? Mandou dizer aos sacerdotes, ele fez uma pergunta: devo chorar no 5º mês, jejuando, como tenho feito já há tantos anos? O que houve no 5º mês? O 5º mês foi o mês que Nabucodonosor destruiu o templo, entrou em Jerusalém, levou os cativos. Então o povo passou a jejuar no 5º mês. Olha aqui, Sarazar fala: há tantos anos eu já tenho feito isso.
Aí no versículo 4 diz assim: e a palavra de Yahvé dos exércitos me foi dirigida nos seguintes termos, quer dizer, foi dirigida a Zacarias. Dize a todo o povo da terra e aos sacerdotes. Presta bastante atenção agora. Quando jejuastes, esses 70 anos eles estavam jejuando no 5º mês. Quando jejuastes e gemestes no 5º e no 7º mês, e isso durante 70 anos, foi acaso por mim que vós jejuastes? Foi acaso por mim? Foi acaso para dar honra a Deus que eles jejuaram? Foi para pedir perdão? Olha aqui, ó. E quando comeis e bebeis, não sois acaso vós que comeis e bebeis? Não são essas as palavras que Yahvé proclamou por intermédio dos antigos profetas, quando Jerusalém era habitada e estava tranquila, com as cidades ao seu redor, quando o Neguebe e a planície eram ainda habitadas? Então Deus está falando, Deus está perguntando. Enquanto eles estavam em paz, eles comiam e bebiam para eles. Eles nunca agradeceram. A palavra de Yahvé foi dirigida a Zacarias nestes termos: assim fala Yahvé dos exércitos, fazei um julgamento verdadeiro. Irmãos, presta atenção, nós temos que ser justos, nós temos que ser verdadeiros. Praticai o amor e a misericórdia, cada um com seu irmão. O que adianta você jejuar e você tá acabando com a vida dos outros? O que adianta você jejuar e você tá detonando teu irmão? Teu jejum é jejum de tolo. Teu jejum é um jejum que não vai ser aceito por Deus, só vai piorar a tua situação. Olha aqui, ó. Não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Não trameis o mal em vossos corações, um contra o outro. Mas eles se recusaram a atender e me deram as costas rebeldes. O que lá em Samuel diz, né? Quando Saul pegou e ofertou, fez a oferta do que era para Samuel fazer, mas ele se adiantou porque Samuel estava demorando, foi lá e fez o holocausto e fez o que ele não podia fazer. Samuel disse para ele, né? Que a rebeldia era com o pecado de rebelião. A rebelião era com o pecado de feitiçaria. Desculpa aí, gente. A rebeldia era com o pecado de feitiçaria. Olha aqui, mas eles se recusaram a atender e me deram suas costas rebeldes. Endureceram os seus ouvidos para não escutar. E as palavras, e fizeram de seus corações um diamante, quer dizer, duro. Não havia quem penetrasse no coração deles, eles eram os caras. Eu tô vendo aí muito pastor, né, que é o cara. Ele vai lá para cima do púlpito e ele diz que ai daquele que se levantar contra ele. Ai daquele que falar que ele está errado. E que nós temos que estar debaixo da cobertura dele. Eu não estou debaixo da cobertura de homem nenhum, não. A minha cobertura é o sangue de Jesus. A cobertura de nós todos é o sangue de Jesus. Nós aqui não temos... Nós aqui diante da presença do Senhor, meu irmão, a coisa é séria. Nós somos todos iguais. Sabe o que diferencia? O que nós falamos, o que nós fazemos. Se eu venho aqui conversar com você e não tenho uma vida diante do Senhor, isso vai ser cobrado da minha vida. Eu venho aqui falar com você, eu venho aqui trazer a palavra do Senhor para você e eu não viver, eu vou pagar por isso. Eu vou pagar por cada palavra que eu falo aqui com você. Você está achando que não? A diferença está aí. A minha responsabilidade diante de Deus é muito maior que a sua. Porque eu me expus. Eu me expus para falar.
a palavra do Senhor. Eu me expus para ensinar o pouquinho que eu sei. Se eu não viver aquilo que eu estou falando, o Senhor vai cobrar de mim terrivelmente. Shalom, Cleide. Segui a paz e santificação. Com todo, sem igual, ninguém verá o Senhor. Exatamente. Sem a qual ninguém verá Adonai. Isso mesmo. Entenderam? Então, meus irmãos, a diferença entre nós só está aí, mas nós somos todos vasos de barro. A diferença vai ser na cobrança. Ruth, chegar nos portões celestiais, né? O que você andou fazendo lá? Você viveu o que você falou? Você buscou viver tudo que você falou da minha palavra? Irmão. Mas eu não tenho que... Você tá da minha... aliás, como eles dizem, né? Você tem que estar debaixo da proteção deles, né? Debaixo da bênção que eles têm, né? Não é assim, irmão. Nós não temos bênção para dar para ninguém. Nós somos abençoados pelo Senhor. A única bênção que eu tenho para passar para você é o ensinamento da palavra. Mas quem faz a obra é Ele, não sou eu. Eu lanço o pão nas águas. Eu lanço o pão nas águas. E aí, como é que fica? Né? É o que ele está dizendo. Fizer de seus corações um diamante. O diamante é a pedra mais dura que existe. Pra você ter ideia, o diamante corta vidro. Olha aqui, ó. Para não escutarem o ensinamento, as palavras que a Yahvé dos exércitos enviará por seu espírito. Enviar, aliás, por seu espírito. Já tinha enviado. Por intermédio dos antigos profetas. E houve, por isso, grande cólera da parte de Yahvé. E acontecerá que, visto como ele chamou a eles, e eles não escutaram, assim eles chamarão e eu não ouvirei. Eu estou lendo Ezequiel 7, Cleide. Ezequiel 7. E acontecerá que, visto como ele chamou a eles, eles não escutaram, assim eles chamarão e eu, o Senhor, não ouvirá. Quem não foi achado escrito no livro da vida é porque foi lançado no lago de fogo e abriu os livros, exatamente. Eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, tá? Disse a Yahvé dos exércitos, eu os dispersei por todas as nações que eles não conheciam. Primeiro foi as 10 tribos, né? Foram dispersas por Senaqueribe, o rei da Síria. Dispersou 10 tribos. Mas Judá ainda não tinha entendido a situação, não. Continuou pecando. Atrás deles a terra foi devastada, de modo que ninguém passa ou volta. A coisa foi tão séria, irmãos. A devastação da ira do Senhor foi tão terrível que as pessoas não passavam nem perto de medo do que tinha acontecido ali. De uma terra de delícias, eles fizeram a terra num deserto. Eu estava vendo, né, na Espanha, o que está acontecendo lá. É o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? É a mesma coisa. E eu estava analisando. E eu sigo um canal que chama Redes Proféticas. É de um rapaz, eu acho que ele é da Argentina, não tenho certeza. Ele é um rapaz muito, eu gosto muito das colocações dele. E ele colocou assim, irmãos, Valência, a maior parada colorida da Espanha foi em julho, agora de 2024. Fizeram horrores nessa parada. Fizeram coisas tenebrosas. Aí você fala assim, mas coitados, é a Harp que estão fazendo isso, eles estão destruindo. Mas como que eles conseguem destruir se Deus está no comando de tudo? Sabe como? O pecado. O pecado deles. Escuta bem isso.
O pecado deles dá abertura para que a desgraça venha. O pecado do Rio Grande do Sul deu abertura para acontecer o que aconteceu lá. Mas não é só lá, é no mundo inteiro. O pecado dessa região da Espanha deu abertura para acontecer tudo o que aconteceu lá. Também se levantou contra Israel, que nem aqui também, né? Se levantou contra Israel. E parece que não, irmãos, mas os reis, os príncipes e os que regem as terras, eles falam pelo povo. Eles falam pelo povo. Eles são representantes do povo. Então, isso é contado diante de Deus como o povo está falando. Por isso, nós temos que orar, clamar ao Senhor. Entenderam? Presta atenção. Como o daqui também fez, né? O daqui diz que não é para vender armamentos para Israel, não é para... É um monte de coisa lá. Entregou Israel numa corte aí, né? Coisa feia, coisa feia. Agora, o daqui está sendo pressionado pelo do norte, né? Pelo país da Águia. E não se sabe se vai terminar o ano com ele aí no cargo, tá? Tem mais essa. Por quê? Deus está usando essa turma aí que vai levantar o anticristo. Deus está usando eles, irmãos. Deus está usando eles para punir o outro lado. Como Deus vai usar Gog para punir o anticristo. Entendeu? E analisando, né? Que esses dias todos eu estou analisando. Boa noite, Denildo. Nacional, mais ou menos 1 hora houve eu vi nos prédios do STF 4 bombas, né? 4 ou 5 bombas e uma pessoa morreu, né? Não sei se é quem atirou as bombas. Exatamente, tudo é Adonai no controle. Mas o que acontece, né? Ele está no controle, mas se não houver uma blindagem do pecado, se a nação não se converter dos seus maus caminhos, o Senhor não tem como proteger. Porque eles abriram brechas para o diabo entrar. Eles abriram brechas para as coisas acontecerem. Pois é, veja bem, 4 ou 5 bombas estouraram lá no Supremo, nos Supremos Urubus, né? Nos Supremos Urubus. Se fosse antes da eleição do Laranjão, não tinha acontecido isso não. Olha para vocês verem o engano que vem vindo aí. Vão ser punidas essa turma aqui? Vai. Como vai? Vocês não têm noção do quanto. Mas a outra turma está punindo, Deus está permitindo, mas eles estão trazendo o engano. E a pastorada no Brasil está... Não estou falando do pastor Luiz não, hein? Presta atenção. Nem homens como o pastor Luiz, pastor Alain Capriles, pastor... Como é que é o nome dele? Que eu gosto do Carlos Cardoso... Homens de Deus, né? Tem os homens de Deus. Eu tô falando desse povo midiático aí. Então, irmãos, com a língua para fora, pelo Laranjão. E você sabia que foi escolhido como é que chama? O embaixador que vai para Israel de lá é um tremendamente evangélico. É um tremendamente evangélico. Entendeu? Presta atenção, meus irmãos, abra as suas mentes, abra os seus ouvidos, não deixa o ouvido endurecido. Abre teu ouvido, deixa o teu ouvido molinho na presença do Senhor para você entender o que está acontecendo. Porque o engano vai ser tão bem forjado, o engano vai ser tão maravilhosamente forjado, que se você não se chacoalhar, você também fica enganado. Então eu te convido, meu irmão, vim para a Bíblia. Eu te convido a você mergulhar na palavra de Deus. Eu te convido para você meditar na palavra do Senhor. Boa noite, Maris. Para você meditar na palavra do Senhor e você ver que as coisas elas já estão mais para frente do que você possa imaginar. Eles estão correndo tanto com esse governo da besta da terra.
Eles estão correndo tanto com o governo da besta da terra porque eles precisam trazer logo o homem que vai assumir, entendeu? Assumir tudo isso. Eles precisam trazer o homem que vai estar incorporado por Satanás. Eles precisam levantar, aliás, a imagem da besta já está pronta. O fôlego já está pronto para dar, que é a inteligência artificial. Agora está sendo preparada a plataforma do homem que vai se levantar. Olha só a última notícia que chegou hoje à tarde. Israel pedindo para o Jared Kushner voltar com os tratados, né, de Abraão, implorando no jornal. É ele que vai ser? Não sei. Não sei se é o Trump, se é ele. Não sei se é o Elon. Não sei. Mas eles fazem parte da plataforma. Eles fazem parte da plataforma. Entendendo? Mas, digo para vocês, eu tenho quase que certeza que os árabes não são. Não. Os árabes estão unidos com Gog, da terra de Magog. Quem vai liderar os árabes na grande batalha final é Gog. Então o árabe não é o anticristo. Eu tenho a certeza disso. Entendendo? Ele não é o anticristo. Ele não é. Ele é da tribo de... Gog é da tribo de Jafé. E os árabes são da tribo de Sem. Só para vocês terem ideia, são semitas. Entendendo? Então prestem atenção, liguem suas cabeças. Fiquem bem alertas daquilo que está vindo aí. Se possível for, enganará até os escolhidos. Se possível for, vai enganar os escolhidos. Então, meu irmão, a mensagem de hoje é: quando você fizer o seu jejum, faça o seu jejum para a honra e glória do Senhor. Quando você fizer o seu jejum, não faça o seu jejum para você. Faça o seu jejum louvando ao Senhor. Faça o seu jejum em silêncio, em meditação da palavra. Não se jejua de qualquer jeito. Não se jejua. Eu vou jejuar porque eu tenho uma causa, eu preciso ganhar a causa. Olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado. Você precisa fazer jejum para que você esteja revestido do poder de Deus. Para que o Senhor te mostre aquilo que você precisa. Entendeu? Seria como forçar para o Messias venha. Não entendi o contexto que o senhor está falando, pastor. Mas você tem que buscar o Senhor. Pedir para o Senhor tirar as arestas da tua vida. Pedir para o Senhor limpar a tua alma, pedir para o Senhor mexer com essa estrutura corpórea, santificá-la, te dê forças para a santificação. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para que o Messias venha, os ortodoxos. Sim, exatamente, eles estão forçando a barra, né? Eles estão forçando a barra com o menino, né? Com o Jared, entendeu? Eles estão, porque os judeus lá de Israel só aceitam se for um judeu também. Eles não vão aceitar árabes, de jeito nenhum. Árabe nenhum vai entrar ali. Eles não vão aceitar. Mas voltando ao jejum, né? Façam o seu jejum para a honra e glória do Senhor. Faça o seu jejum na comunhão do Espírito Santo. Faça um jejum também de ficar de boca fechada. Não adianta nada você ficar passando fome e a tua boca tá só falando que não presta. Os seus olhos estão atracados numa TV vendo coisas que não é para você. Não, meu irmão. Quando o Senhor me ensinou a jejuar, que eu estava passando aquela situação difícil, meu filho totalmente endemoniado, mas não era demôniozinho, era legiões de demônio que tinham nele. Eu sei porque eu escutava
as entidades dentro dele revolucionando, conversando com ele. Eu já contei para vocês, teve um dia que quando ele chegou da África com o pai dele, e a primeira coisa que eu tinha queimado todos os livros de bruxaria dele, né? Eu queimei tudo, 36 livros de bruxaria. O homem do pecado, pelo que temos visto nas escrituras, sempre foi um homem de outro reino, exatamente, de outro reino, mas não é, mas ele tem que ter vínculos com Israel, pastor, ele tem que ter vínculos com Israel. Boa noite, Suzana. Eu estava vendo uma judia messiânica falando sobre isso. Muito interessante o que ela falou. Então, presta bastante atenção, gente. Eu queimei 36 livros, 38, aliás, 38 livros de magia, fora as caixas, com aquelas cruzes de malta, aquelas cruzes com duas cruzes, uma em cima da outra. Nossa, era uma coisa absurda. Caixas com fundo vermelho, cheio de incenso por dentro, coisa terrível. A primeira coisa que ele fez, quando chegou na minha casa, foi pegar a minha Bíblia e queimar. Primeira coisa que ele fez. E daí pra frente a coisa foi ficando séria. Eu tive que esconder todas as facas que eu tinha dentro da minha casa. Tudo, eu escondi tudo. Enterrei tudo no quintal. Mas, quando foi um belo dia, ele olhou pra mim e falou assim, daqui uns dias vai ficar só eu e você. Aí você vai ver o que vai ser bom pra tua tosse. Ele falou desse jeito pra mim. Eu falei, olha meu amigo, falei pra ele. Eu não tô falando com meu filho, eu tô falando com quem tá aí dentro dele. Eu quero que você saiba que entre eu e você tem Jesus Cristo de Nazaré. E você não tem poder sobre a minha vida. E sabe por que eu tive autoridade para falar dessa forma com ele? Sabe por quê? Porque o Senhor me levou a jejuar 1 ano antes. Eu jejuei todos os domingos, eu jejuava. Shalom, Luciana. Todos os domingos o Senhor me levava ao jejum. Mas sabe que jeito que eu fazia o jejum? Eu entrava no meu quarto e eu ficava ali, buscando a face do Senhor, clamando ao Senhor para que Deus me desse, para que eu fosse revestida do poder de Deus para enfrentar a situação que eu estava passando. Eu estava passando uma situação que eu via o diabo ao vivo e a cores. Eu não estava brincando. Não, eu estava tendo experiências reais, experiências palpáveis com Satanás. Eu enfrentava eles, irmãos, de uma forma tremenda. Eu nunca tinha sentido o diabo na minha pele, pois até isso eu senti. Até isso. E andando no meio da rua, Mas eu venci, porque o Senhor me convidou ao jejum. E o Senhor me colocou como eu tinha que jejuar. Você está entendendo? Eu jejuava das 6 horas do sábado às 6 horas do domingo. E eu passava o dia inteiro clamando o sangue de Jesus. De joelho, muitas das vezes. Às vezes eu deitava porque eu estava fraca. Mas ali com a minha mente clamando ao Senhor. Então, meu irmão, eu vou dizer para você, se você quiser jejuar para ser revestido do poder de Deus, primeira coisa que você tem que fazer é fechar a sua boca. Na presença do Senhor, meu irmão, você entra em silêncio. Na presença do Senhor, você conversa com o teu Deus no teu quartinho de oração. Para ninguém escutar, para que Satanás não ronde a tua vida, para que Satanás não saiba os segredos entre você e o teu Criador. E assim eu fiz durante 1 ano da minha vida, todo o domingo. Eu jejuava. Mas hoje eu já não faço jejum assim. Não porque eu não devo, eu ainda não senti do Senhor de fazer. Mas a hora que ele me convidar ao jejum, a forma de fazer é essa. Boca fechada. Se possível for, fecha a portinha do seu quarto e fica lá quietinho em silêncio. Entendendo? Se possível for. Meu irmão, presta atenção, a vida com Deus não é de qualquer jeito. A vida com Deus
não é batendo boca. A vida com Deus não é murmurando. A vida com Deus não é batendo tamancas, como dizia minha mãe. Não. A vida com Deus é uma vida de submissão. Você está pronto para ser submisso ao Senhor? Você está pronto para buscar a face do Senhor e saber que Ele está entronizado dentro de você? Que você vai obedecer o que Ele disser? Você tem isso na tua mente? Você está buscando isso porque nós vamos precisar viver assim. Dentro de poucos meses, meu irmão, dentro de poucos meses, nós vamos precisar das estratégias do Senhor. Como você vai ter estratégia do Senhor se você não se comunica com Ele? Como você vai ter estratégia com o Pai se você não tem contato com Ele? Como você vai ter estratégia do Senhor se você faz o que você quer e não a vontade dEle? Quantas vezes você vai fazer um negócio e você escuta o Espírito Santo falar, não faça fulano, não faça fulana. Mas você vai lá e fala, tô ficando maluca, vai e faz. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Porque não obedeceu, se rebelou contra a voz do Espírito Santo. Você está achando que nos dias que se seguirão, não vai demorar ano não, meu irmão, é meses aí. Nós temos aí de 2 a 3 meses para as coisas virarem de ponta cabeça para nós. As coisas vão virar de ponta cabeça para nós. Olha aí, ó. Você já não pode mais andar acima de R$ 1.500 na rua, tá? Para ser liberado o projeto aí. Hoje fiquei sabendo, minha irmã me disse, irmã, fulano de tal foi pagar R$2.000 em dinheiro, precisou fazer um laudo da onde tinha tirado aquele dinheiro. Porque senão não podiam aceitar o pagamento. Porque foi feito em espécie. Então está sendo proibido você ter dinheiro em espécie. Vai ser crime daqui a pouco se você andar com mais de R$ 1.500 no bolso. Tá entendendo? Presta atenção para onde as coisas estão caminhando. Está caminhando para o controle total. Se está caminhando para o controle total, daqui uns dias você não vai ter mais a condição de comprar as coisas. E aí? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Esperar a estratégia do alto. O Senhor vai dar a estratégia, mas como você vai sentir a estratégia do Pai se você não está conversando com seu pai, se você não está recebendo a orientação? Entendeu? Eu vi que várias pessoas estão morrendo na ressonância. Também, porque dá emplaca com o que está dentro, né? Esquenta. O de fora com o de dentro esquenta, dá um pane e a pessoa padece. Sai de lá dentro do como é que diz? Do terno de madeira. Entendeu? Só ainda não para o político. Ah, sim, para o político não, né? Para nós, é para o povo, né? É isso mesmo, minha irmã. Nós temos que entender o que é, entendeu? Nós temos que entender, irmãos, o que está acontecendo e quando Deus fala conosco. Quando Deus fala conosco. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Você precisa, porque os dias que vão se seguir, vão ser dias tremendos. Que se você não tiver ouvindo, com o ouvido molinho, tá? Para ouvir as orientações do Espírito Santo, você não vai sobreviver. Tá difícil, né? Tá difícil. Ah, irmã Ruth, você só fala disso. Meu irmão, eu só falo isso porque é o que vai acontecer. Nós não temos muito tempo mais aqui. Exatamente, Suzana. Eu obedeci, entendi que a mensagem não era para eu... Exatamente, minha irmã. Exatamente isso. Ontem eu conversando com uma pessoa, né? E essa pessoa me falando um monte de remédio, um monte de coisa, e falando, porque é isso, porque é aquilo outro, e eu só ouvindo, né? Eu falei, Senhor, eu conheço a tua palavra e não confio em ti, Pai, tem misericórdia. Aí eu falei para ela assim, olha, fulano, é o seguinte, na minha vida, eu busco orientação do Espírito Santo.
E o Senhor, há quase um ano atrás, eu estava muito fraca da minha memória, pedindo a Deus para que Deus, né, muito fraca da minha memória, com dores no corpo, tenebrosas, eu estava assim que eu pensei que eu não fosse resistir. E eu falei, Senhor, me ajuda, Pai, me mostra o que eu tenho que tomar, me mostra alguma coisa. Passou uns 2 dias, eu estava lavando a louça na cozinha, eu escutei assim, lembra que a sua mãe dizia que depois dos 40 anos você tem que sempre tomar vitamina B12? Eu lembrei dela, falei, meu Deus, é vitamina B12 então. E eu fui lá e mandei manipular a vitamina B12 e comecei a tomar. Em uma semana eu já não tinha mais nada. Em uma semana minha cabeça estava funcionando normal, eu já não me esquecia das coisas, sabe? Eu não ficava embotada. Eu não fui no médico para isso. Eu busquei a face do Senhor, porque eu tenho, aqui na minha casa, eu e minha filha, temos um acordo. A gente não vai em médico, a gente busca o Senhor. E se por um acaso for a hora do Senhor nos levar, é para a gente ficar uma do lado da outra, como é que diz? Somente dar a mão e deixar Deus levar. Entendeu? É assim que eu tenho. Aqui o nosso acerto é esse. Tá entendendo? Então, irmãos, eu busco a face do Senhor. Esses dias me deu o meu labirinto resolveu, 30 anos depois, resolveu aparecer, né? E aí eu orando ao Senhor, falei, Senhor, me dá a condição, me mostra o que eu tenho que tomar pro meu labirinto, né? Voltar no normal, né? Fiquei um dia inteiro de cama. E de repente minha filha falou assim, mãe, toma ginkgo biloba. Toma ginkgo biloba que você vai ficar bem. E comecei a tomar. Ó, irmão, fiquei bem das dores do corpo, tô bem do labirinto. Então, uni os dois. Então, a gente vai buscando a face do Senhor. Eu não preciso que nem essa pessoa, né? Essa pessoa que ontem eu fiquei assim apavorada de ver esse tipo de coisa. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Fica ligado. Fica ligado porque nós precisamos depender do Senhor. Nós não podemos depender dos homens, ainda mais os homens de agora, tá? Não confie nessa medicina que tá aí. Presta atenção. Não confie nessa medicina que eles, por causa de míseros tostões, eles levam você para a sepultura. Num tempo que ainda não é teu. Entendeu? Num tempo que ainda não é teu. Presta atenção, irmãos. Nós podemos, sabia? Lá fala em Provérbios que cuidado para que você não morra num tempo que não é teu. Entendeu? Sabe por quê? Porque em vez de você estar ligado no Criador que te criou, que conhece todos os teus órgãos, ele sabe aonde está a deficiência do teu corpo. Não, você crê naquele que precisa que você faça um monte de exame, para que ele saiba um pouquinho o que está acontecendo com você. Entendeu? Pois é, a vitamina B12, essa pessoa que tem falta de vitamina B12, ela fica parecendo que ela está com Alzheimer. E não é falta de vitamina B12. Presta atenção, meus irmãos, abre os seus olhos. E agora eles vão baixar mais ainda a vitamina B12 para a pessoa não perceber que ela está com falta dela. Entenderam? Fiquem alertas, meus irmãos, fiquem alertas. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu quero que vocês entendam, eu estou passando a minha experiência de vida. A minha experiência de vida é essa. E eu louvo ao Senhor por isso. E eu peço para o Senhor que Ele me guarde, me livre do mal. E que me dê uma estada, né, da velhice. Eu quero ver Jesus voltar. É o meu pedido para Ele. Mas se Ele não quiser, né, como eu já disse para Ele, se o Senhor não quiser, seja feita a tua vontade, né, não seja a minha. Né, eu só estou falando para o Senhor, a minha vontade é essa. Mas se não for, para mim não tem problema. O Senhor vai me guardar também, né, fechando os meus olhos. Então eu sei que até eu fechar os meus olhos, ou até que Jesus volte, Ele vai me preservar com a minha mente sã,
com o meu corpo são, sem dar problema para ninguém. Entendeu? Meu irmão, cuida da tua saúde pelo aquilo que Deus deixou, não pela farmaqueia, que quer dizer feitiçaria que está aí no mundo, tá? Fiquem alertas, fiquem alertas. Quem está chegando agora, escutem a live do começo, tá? Que eu tenho coisa importante lá no começo para que vocês entendam, tá bom? Muito importante mesmo, para você ficar antenado nas coisas, tá? Você mesmo vai poder fazer a sua conta, você mesmo vai poder observar tudo. Shalom, Krika. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse momento, né? Da palavra do Senhor, esse momento de que a gente está junto aqui, certo? E que o Senhor guarde a cada um de nós, né? Para que nós possamos em breve, estarmos juntos. Vocês creem que nós podemos estar juntos em breve? Eu creio, eu não sei por que eu creio, mas eu creio. Eu creio que Deus pode fazer alguma coisa, eu não sei o que, como vai ser, mas eu creio que nós poderemos viver a situação de Filipe, né? Filipe foi trasladado, foi Filipe que foi trasladado, entendeu? Filipe, né? Foi trasladado, né? O apóstolo. Ele estava com o eunuco, de repente ele foi para outro lugar. Eu creio no poder de Deus, eu creio. Deus é bom em todo tempo, irmãos, em todo tempo Deus é bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida dos teus filhos. O Senhor nos ama de uma tal forma que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora o Senhor mandou ele como cordeiro, mas agora ele está vindo como leão da tribo de Judá. Ele está vindo como leão que vai assumir o seu poder na terra. Ele vai assumir definitivamente o controle desse mundo total. E ele está nos preparando para sermos reis e sacerdotes com ele no reino que se aproxima. Pai, eu te peço nesse momento, dá-nos a alegria que vem do trono da tua graça, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Dar-nos, Senhor, a compreensão dessa palavra, para que nós tenhamos ouvidos para ouvir e ouvidos atentos para escutar as estratégias que o Senhor vai nos dar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo nos 4 cantos da terra, Pai. Guarda a igreja de Esmirna que está sendo duramente perseguida. Guarda, Pai, a igreja de Filadélfia, que também é perseguida pela perdição desse mundo. A igreja de Esmirna é perseguida pelas armas, pelos homens cruéis. A igreja de Filadélfia é perseguida pela concupiscência desse mundo, pelo pecado, pela perversidade do pecado. Os pratos vêm de mão cheia para o teu povo. Mas eu te peço, Senhor, guarda o teu povo, a igreja de Filadélfia. E te peço, Pai, guarda aqueles fiéis que estão dentro da igreja de Laodiceia. Guarda os fiéis que estão lá dentro, não deixa eles entrarem na corrupção de Laodiceia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite em paz. Nos ajude, Pai, a esperar o final dos dias, o final da, como é que fala? Da geração da figueira. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço, eu te louvo, te agradeço pelo teu povo aqui representado, suas famílias. Cada um de um estado, cada um de um lugar. Guarda, Senhor, suas casas. Guarda, Senhor, a sua família. Que o teu guarda-chuva de bênção sobre eles estejam estendidos para as famílias também. Te louvamos e bendizemos o teu nome e te agradecemos por tudo, Senhor. No nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Fica firme com Jesus. Não larga das vestes de Jesus. Amém?
Fiquem na graça do Pai. Amém e amém.